Primeira live aqui da Austrália, com o tema aí de coraças musculares e os chakras. Então essa nossa aula de hoje, gente, essa live, vocês vão aprender o que são as coraças musculares e como esses conceitos se entrelaçam com os chakras e com o yoga também, já que os chakras ele está profundamente conectado com essa filosofia do yoga e o mais importante, como você pode aplicar isso. Você vai ter acesso aqui a um portal de autoconhecimento muito profundo e direto. O corpo ele é muito sincero, então a mente, né, ela é sutil. A gente às vezes se confunde muito mentalmente, a confusão mental, né? É interessante estar falando de confusão mental, mas a gente nunca ouviu falar em confusão corporal. O corpo ele é muito sincero, muito direto. Então esse é um caminho muito mais claro e acessível para que a gente possa ver nossos padrões e transformá-los através do yoga, talvez da terapia corporal, se vocês sentirem de fazer também, tá? Então, para isso, a gente vai ter um resumo do que são chakras, a gente vai entender, a gente vai conhecer o autor dessa teoria das coraças musculares e os seus principais conceitos, que são base da psicologia corporal que temos hoje. Você vai entender direitinho como funcionam essas coraças musculares e a inter-relação desse conceito com chakras e, o mais importante, a aplicação. Depois a gente faz uma revisão de integração e você pensar uma atitude prática, né, que você possa trazer dessa aula da teoria para a prática. Sempre é importante a gente fazer essa conexão para que a gente não vire um mero acumulador de conhecimento, né? Beleza? Então vamos lá. Uma breve revisão do que são os chakras. A gente já teve 2 lives falando aqui. Chakra significa, literalmente, a palavra significa roda, um círculo de energia. E qual é a função dos chakras? Eles são 7, estão divididos, né, da base da nossa espinha até o topo da cabeça, e eles têm uma função de um vórtex. Eles conectam o kosha, essa palavra significa corpus. Então, dentro da filosofia, da cosmovisão, né, indiana, yogi, a gente tem alguns corpos. Isso é falado também, por exemplo, no espiritismo, né, que a gente tem o corpo físico, corpo astral, corpo causal. Então, esse entendimento já vem lá de antes, né, então Ananda Maya Kosha, o corpo físico, a gente vai ter o corpo emocional, Mano Maya Kosha, o corpo mental, aí depois a gente vem para os corpos energéticos. E a interseção entre esses corpos são justamente os chakras. Eles são como que pontos de costuras entre essas dimensões do mais sutil ao mais físico. E lembrem desse entendimento porque ele vai ser muito importante para a aula de hoje, para a gente entender como que isso manifesta no Annamaya Kosha, no corpo físico, em nossa própria estrutura física e corporal, nas coraças musculares, certo? Então, basicamente, a gente tem 7 chakras, né, 7 pontos de costuras, vamos dizer assim, um mais associado ao físico, o chakra raiz, um mais associado às inter-relações, os sentimentos, à sexualidade, o chakra sacral. O terceiro mais associado ao elemento fogo, da realização, determinação, da nossa energia também, que é o chakra do plexo solar. O quarto, do elemento ar, o chakra cardíaco, é associado às emoções, à compaixão, ao contribuir, ao servir, ao dar, ao receber. O quinto, do elemento éter, o chakra laríngeo, associado à comunicação, à escuta, à criatividade. O sexto, chakra frontal, associado com a clareza, com a intuição, a racionalidade, o discernimento, né, do elemento éter também. E o último, chakra coronário, associado à espiritualidade, à expansão da consciência, à iluminação, né, onde... Então aqui, esse conceito dos chakras é muito importante porque dentro do yoga também, a gente tem a visão da Kundalini, que é a energia que está adormecida na base do sacro,
e essa energia da Kundalini, que seriam as 2 serpentes, quando a gente vai desbloqueando, né, os processos energéticos, essa serpente, essa energia vai se elevando, e ao chegar ao topo da cabeça é o grande objetivo, vamos dizer assim, a meta do yoga, que é esse estado de união, de integração, um estado de um Cristo, um estado de um Buda, esse estado de iluminação. É o retorno à casa do Pai, né? Então, quando a gente fala Pai Nosso que estás no céu, né? Esse é o céu aqui, né? Então, seja feita a sua vontade, né? Assim na terra, aqui, ó, como no céu. Então, essa integração é o grande objetivo do yoga, esse retorno. Isso passa pelos chakras. Aqui tem um canal central chamado Sushumna, né, que interliga eles nesse movimento ascendente e descendente também. Beleza? Então, um breve resumo aí. Quem quiser pode assistir a outra live, que a gente aprofunda mais. Vamos agora conhecer o nosso personagem de hoje, que foi o criador desse conceito das couraças musculares e muito mais também. William Reich, um austríaco, foi discípulo de Freud. Ele conheceu a psicanálise e, né, foi o aluno de destaque assim, de Freud, né, os casos mais desafiadores e tal, Freud encaminhava para ele. Mas ele começou a desenvolver também suas próprias pesquisas e, para quem não sabe, né, a teoria de Freud é muito baseado na neurose, as neuroses, né, os conflitos internos que as pessoas todos temos e muito baseado também nesse conflito com a sexualidade, né, como causadora das neuroses. Só que Reich ele foi além e percebeu que essas neuroses e ele começou a perceber padrões entre os pacientes e perceber padrões corporais, físicos também, nesses segmentos, que a gente vai ver das couraças, né, que também são 7, da segmento, da visão, né, então pessoas que têm dificuldade de olhar no olho da outra pessoa, né, tem bloqueios aqui, tem couraças nos olhos, na fala, na garganta, dificuldade de se expressar, de projetar a voz, enfim, certo? Então ele mapeou esses padrões corporais e desenvolveu, o conceito das couraças e também exercícios para flexibilizar, desbloquear essas couraças. A sua método terapêutico também, né, inspirado em Freud, estava bastante conectado com a temática da sexualidade, principalmente nessa época que eles viviam, né, onde muita repressão. Então ele começou a fazer trabalhos nas ruas também de conscientização sexual, né, de falar sobre métodos preservativos. Então ele fazia uma visão não só clínica de consultório individual, mas uma leitura social. Ele tem livros falando sobre psicologia das massas, muito do que a gente sabe hoje em dia sobre psicologia das massas é graças ao trabalho pioneiro desta pessoa aqui. E ele então, ele já era visto por alguns psicanalistas de uma forma um pouco estranha, né? Ele sempre foi muito, vamos dizer assim, né, rebelde, assim, no sentido de não seguir tantas as regras e uma personalidade forte, assim, sabe? E ele fundou a sua própria corrente terapêutica, que é a orgonoterapia. O orgone é um conceito central também da sua teoria. A gente pode equiparar ele ao Chi, ao prana, à energia. Então, nessa terapia dele, ele entende que a energia no corpo, né, e na mente, de forma porque está tudo conectado, né, precisa fluir. É um sinal de saúde esse fluxo energético. E para isso, ele tem aqui o orgonoterapia trabalha também com a sexualidade e com a potência do orgasmo. Então, para ele, a sexualidade tem um papel muito importante para o desbloqueio da nossa energia. Então, aí e tem outros métodos que ele usa também, a gente vai falar mais à frente. Então ele fez trabalhos nas ruas, né, de conscientização sexual, e ele foi na época do regime nazista, né, ele teve que fugir e foi para os Estados Unidos, onde ele desenvolveu seus projetos lá
com máquinas, ele desenvolveu instrumentárias incríveis para canalizar essa energia orgone, enfim, e seus trabalhos eram muito à frente do tempo. E ele foi começou a ser visto de forma bem suspeita pelos Estados Unidos, e ele acabou sendo preso, né, seu laboratório invadido, seus estudos tomados. Ele já tinha tido seus livros queimados na Alemanha, e ele foi preso e morreu na prisão, né? Diz que do ataque cardíaco, mas muito provavelmente foi assassinado por ser um homem muito perigoso ao status quo da sociedade, já que ele incentivava as pessoas a se libertarem das prisões sociais, emocionais e mentais, principalmente, né? Esse trabalho da organoterapia dele, né? Como eu falei, o fluxo é igual à saúde. A respiração é um acessório fundamental em tudo, como a gente fez a meditação hoje, no início, né? Então, a respiração é esse fluxo, e o bloqueio da respiração é um sinal de dificuldades, né? Que a gente precisa estar trabalhando, desbloqueando. Ele incentiva a expressão das emoções, não conter as emoções, isso que causa essas coraças. Ele trabalhava também com toques em pontos específicos do corpo e exercícios corporais para liberar a tensão. Vocês vão ver que algumas coisas são até parecidas com o yoga. E como eu falei, eu incentivo a expressão sexual. Aqui alguns dos seus livros, tem muitos mais, né? Eu trouxe só alguns para a gente poder entender um pouco mais a mente dessa pessoa, né? As origens da moral sexual, a função do orgasmo, né? Essa questão do orgasmo é muito interessante, gente, porque ele entende que os movimentos espontâneos que acontecem no orgasmo faz com que haja um desbloqueio, dissoluções dessas tensões corporais. Então, tanto a dificuldade no orgasmo, né, quanto um orgasmo muito fraco, são sinais de pouca saúde. Olha que interessante. Já a livre expressão, né, da sexualidade, que é diferente da promiscuidade, né, é sempre bom falar, mas a gente conseguir se entregar ao sexo, se entregar à vida, é uma função terapêutica também, na visão do Reich, tá? Então, a teoria da energia vital, que é esse conceito central do orgone, né? Que está em nosso corpo, que é o prana, que no yoga é do que a gente fala, que a gente trabalha, né, com as energias. Então, ele estudou isso de uma forma muito científica, muito pragmática. A gente vai ver no próximo slide. E esse livro aqui, muito interessante, que aí vai ser a base da nossa aula de hoje, que é a análise do caráter. Caráter, quando, né, no contexto do nosso corpo, ele dividiu alguns perfis psicológicos em alguns caráteres, né? Esquizoide, oral, psicopata, o rígido, a histérica. Ele percebeu alguns padrões de forma, comportamento. E o que é que está por trás, qual o sentimento por trás de cada estrutura, quais os conflitos e quais as chaves para o desbloqueio. A gente vai passar superficialmente sobre isso hoje, tá, gente? É um livro bem grande, eu confesso que eu ainda não li esse livro todo, então é bem profundo mesmo, não é uma leitura muito fácil. Então aqui é a caixa orgônica que ele desenvolveu, né? Como eu falei, ele era um cientista, um cara muito pragmático, e ele descobriu que a madeira, ela atrai essa energia, esse Qi, e o metal direciona. E ele desenvolveu uma caixa onde as pessoas ficavam aí dentro e recebiam essa energia. E tinham melhoras, né, isso tudo foi documentado e tal. Tem experimentos também de botar alimentos dentro daí e perceber que eles ficam conservados também. Em outra situação, ele conseguiu usar essa mesma lógica para criar uma máquina que, direcionada ao céu, atraía nuvens e fazia chover. E foi, parece loucura, mas tem documentado isso, tem imagens, e foi nessa ocasião que ele foi preso. Alguns agricultores dos Estados Unidos estavam sofrendo com a falta de chuva, e aí falou: vamos chamar esse maluco aí para ver se resolve, né? Na hora da dificuldade, né? As pessoas dão a chance. E aí ele foi lá com esse equipamento, direcionou, e não chovia 3 meses no lugar. Ele colocou lá, e aí em algumas horas começou a chover.
Aí o FBI pegou ele, né, levou e começaram a fazer, né, a escrutinação, né, as perguntas ali e tal, e de lá em diante ele foi bastante, sofreu bastante com a repressão, né, da polícia, enfim, até o seu trágico fim na prisão. Então, alguns conceitos centrais, né, que algumas coisas eu falei, a neurose para ele está no corpo, né, então a neurose que é um conceito central da psicanálise, todos nós temos, e isso está estruturado em nosso físico, não só numa mente abstrata, entende, gente? Não está em um lugarzinho do nosso cérebro apenas, ela está no corpo, tá no, porque todas as emoções elas fluem através do nosso corpo, da nossa em nossos espaços ou falta de espaços, a nossos padrões comportamentais. Então aqui a gente tem algumas imagens, né, mostrando algum desses padrões, né? Então a gente tem aqui o esquizoide, aí o oral, o psicopata, o masoquista, o rígido. Essas são terminologias muito médicas, né? Ele era médico também, mas eu tenho um livro muito legal que traz isso no positivo, né? No lado, assim, na potência de cada um, né? Então, por exemplo, o esquizoide, são pessoas mais esguias, mais magras. Eu mesmo sou mais esquizoide, então são pessoas que têm uma capacidade de abstração, de sonho, de imaginação muito forte. Já o desafio deles é as pernas mais finas, né? A perna simboliza o que? A terra. O desafio é de conseguir materializar esses sonhos, né? De realizar, né? O oral também é uma estrutura mais frágil, assim, né? Geralmente tem um bloqueio na região da garganta, mas tem um potencial de comunicação. Enfim, o psicopata tem uma capacidade de inspiração, de liderança, de ser professor também, inspirar, né? Já o masoquista, ele tem uma estrutura mais rígida, mais larga, né? Pessoas mais fortes, volumosas. São pessoas muito realizadoras do trabalho, assim, no sentido de ter muita energia para determinação do trabalho. E o rígido é o realizador, aquele que consegue realizar, é um pouco mais equilibrado, tá? A gente não vai adentrar nisso, mas quem tiver curiosidade, essa aula vai despertar um pouco para vocês pesquisarem. Então, sexualidade como principal causador de neurose e das couraças. O temperamento, que é diferente do caráter, né? O temperamento a gente já nasce com isso. A gente é meio com a nossa personalidade, se a gente tem uma natureza mais tranquila ou mais agitada, né? É como que fosse a sementinha inicial. E o caráter são as circunstâncias da vida que vão desenvolvendo na gente essas contenções, essas couraças. É como se fosse a semente, é o temperamento, e o caráter é a terra em que ela está desenvolvendo, né? Então ela vai desenvolver raízes mais para cá ou para cá, de acordo com os espaços e bloqueios que se apresentam para o seu desenvolvimento, tá? E entendendo isso, a gente entende que as couraças, não é que elas são ruins, elas são, qual é a função? É a função de defesa. Tanto a neurose, né, que Freud também falava de mecanismos de defesa da psique, a couraça também é um mecanismo de defesa. Defesa do quê, gente? Defesa do nosso ego, do nosso senso individual, né? Então, por exemplo, para ficar mais claro, trabalhando com a respiração, que o yoga trabalha muito, vamos supor que você tem um trabalho que você não gosta, tem um chefe abusivo ali que fala coisas, né, muito, muito ruins e tal. Só que você não tem jeito, você tem que trabalhar, você tem que garantir seu sustento. E aí todo dia você vai para o trabalho, chegando lá, ao ouvir aquelas, uma palavra mais grosseira e tal, inconscientemente a gente trava um pouco a respiração para desensibilizar. Se respiração é vida e a vida é sentir, quando a minha respiração está profunda, eu estou sentindo, eu estou inteiro, eu estou presente.
Quando uma situação desagradável de dor, a nossa tendência é travar a respiração para sentir menos. Estão acompanhando aí? Faz sentido? Comenta aí no chat, nos comentários aí se isso fez sentido, que é muito importante esse entendimento agora, tá, gente? Hum. Então, se a respiração é essa vida passando por a gente, se eu travo a respiração, eu estou travando o movimento da vida, do fluxo. Contudo, se eu faço isso repetidamente, todos os dias eu vou trabalhar e cada vez eu vou travando, o que que acontece? Vai virando uma tensão crônica nessa região. O meu músculo vai ficando cronicamente contraído. E aí eu me fecho para aquela dor, né? Eu já entro num trabalho meio tenso, já meio duro. Só que isso não fico só no trabalho, eu levo para minha vida, porque não tem separação no corpo, para um ambiente aqui e outro ali. Acaba ficando tudo junto. E qual o problema de eu me fechar pra dor? Poxa, beleza, eu tô sentindo menos dor, tá tranquilo. Mas o problema é que se eu me fecho pra dor, eu me fecho também pro prazer, que é o mesmo canal, é o canal do sentir. Estão entendendo? Isso é muito importante da gente entender. Então, com esse entendimento, a ideia não é que a gente remova esses mecanismos de defesa, essas couraças totais, porque elas são necessárias, sem, no momento para aquele indivíduo. Se você remove de vez isso, você pode criar, a pessoa pode até surtar, pode entrar numa crise, numa depressão, tá entendendo? Porque aquela couraça, essa neurose tem uma função. Não é à toa que existe esse mecanismo de defesa, não é à toa que o trabalho terapêutico perpassa por respeitar o mecanismo de defesa dos pacientes, né? Não dá para fazer intervenções muito brutas, tá? Então a ideia é flexibilizar as coraças para ir liberando aos poucos o fluxo de energia e a pessoa ir descobrindo outras formas de lidar com as situações. Você tem que substituir essas defesas por recursos, você tem que construir recursos concomitantemente, você vai flexibilizando essas coraças musculares. Estão entendendo? Essa é essa visão, beleza? Mas vamos agora mais na prática. Quais são essas coraças musculares? Onde elas estão localizadas? Então essa imagem é muito interessante porque mostra que elas são como cintas, são como coisas que estão contendo o nosso movimento espontâneo da vida. E lembrando que isso está conectado também com os chakras. A gente vai ver a relação direta. São 7 chakras e são também 7 coraças. Então a gente tem aqui a coraça pélvica, né? Muito relacionada com a sexualidade. Quem tem o quadril tenso, sabe? Que não consegue muito mover e tal. Ou também a hipermobilização do quadril também, né? Às vezes é um outro tipo de defesa também. A gente tem a coraça abdominal, que bloqueia, né, a respiração nessa região. Então, quer saber como está a sua coraça? Observa seu corpo, observa as posturas do yoga, né? Onde é que você sente tensão, que está travado e tal. Como é que está a sua respiração abdominal? Você respira, sua barriga, ao inspirar, ela cresce ou você só respira no tórax? Se ela não cresce é porque tem uma coraça aí, tá? O diafragma também, né? O diafragma é um músculo que faz com que cria espaço para respiração. A coraça torácica, né? Associado aí, né? Ao coração, ao tórax, que também são músculos, né, que se expandem e se contraem. A cervical, né? Associada a essa região, também aqui a garganta, a comunicação, ao movimento do pescoço. Tem gente que é rígida, não consegue ver outras possibilidades, fica assim, né? Aí isso fica aqui, né? Fica em nosso músculo. Pega aí no seu pescoço agora, observa como é que tá seu pescoço. Ele tá relaxado ou tá tenso? Quando a gente... É normal, às vezes, ter uma situação e aí ficou tenso. Mas aí, quando você fica um tempo descansando, ou sei lá, você faz uma massagem, medita, ela
relaxa de novo essa musculatura, entende? Mas se isso começa a fazer parte do nosso cotidiano e todos os dias a gente está tensionando essa região, o que acontece? O músculo fica cronicamente contraído. E aí é mais desafiador para estar recuperando esse fluxo energético, tá? Aí a gente tem aqui a coraça oral, que é a língua, garganta, né, essa parte de conseguir falar, gritar. Vocês já perceberam como as crianças gritam forte e choram alto? Não é impressionante? Um bichinho pequenininho ali, né? A criança... "Ah!" É incrível, quando eu vejo assim, a criança fazendo birra, eu fico admirado, assim, como que tá em potência ali, né, de vida, né? E aos poucos a gente vai aprendendo, entre aspas, né, a nos calar, a não expressar a nossa voz. É claro que tem funções sociais importantes também, né, que a gente vai viver com uma criança fazendo birra, né, mas acaba tendo um efeito colateral na nossa expressão, nosso posicionamento, nosso protestar, né, nosso país aí as pessoas não vão à rua fazer as coisas para realmente reivindicar os nossos reais direitos, tudo decorrente aí dessas educações sociais familiares. E, por fim, a coraça ocular, né, que é essa dos músculos dos olhos. Aqui a gente tem músculos ao redor dos olhos. No yoga a gente trabalha isso com os tratakas, né, ou exercícios onde a gente fixa o olhar num dedo, ou em uma vela, ou em um ponto do corpo, ou entre as sobrancelhas, né, os dristes oculares, os focos, certo? E esse livro aqui é uma referência, quem quiser aprofundar nesse tema, José Ângelo Gaiarsa, e ele vai aprofundar aí sobre cada coraça, sobre... Deixa eu adiantar aqui esses dois. Esses padrões aqui, né, como quais as emoções, quais os pensamentos, né, que cada uma dessas coraças carregam, né, por exemplo, o esquizoide tem de inadequação, de sentimento, pensamento de estranhezas, né, já o masoquista é aquela pessoa que se sente que é responsável por tudo, que não pode ficar um parente doente que vai ajudar, acha que sempre tem que ser ele que vai ajudar, né, aí tá sempre sobrecarregado de coisas e tal, fazendo coisas e fazendo pouco por ele mesmo, sabe? Então existem meio que crenças por trás de cada um deles que sustentam. A gente pode analisar também isso, os nossos padrões, né, através dos tipos do nosso corpo, dos nossos olhos, né, como são, né, por exemplo, orar, olhos pequenos, olhar que se conecta, mostra tristeza e vazio. O psicopata, olhar avaliador e penetrante, né, um olhar de fogo, assim, né, intenção de querer algo em troca. Enfim, como que é a boca, como é o tronco, como é o quadril, como são as pernas, tá? Formato da cabeça. Olha que incrível isso. E olha o poder disso. E olha o perigo disso também. Sem uma consciência social adequada, isso pode ser usado como uma forma de discriminação, né? Então, por isso que Reich, ele teve algumas coisas que ele não publicou naquele período, né, que ele desenvolveu o seu trabalho. Ele sabia do poder construtivo, mas também más mãos, esse conhecimento pode ser muito nocivo. Então, aqui só para a gente finalizar essa parte das coraças, esse livro aqui eu tenho muito bom, Anatomia Emocional, de Stanley Kellerman. Então, algumas ilustrações, é um livro com muitas ilustrações, para a gente entender como que são essas coraças, esses músculos, tá vendo? Que vão se desenvolvendo ao redor desses eixos do nosso corpo. E como que elas bloqueiam essa expressão natural do corpo. Aqui, tá vendo? Então, existem alguns tipos de músculos, né? Musculatura lisa, musculatura estriada. Essas coraças, elas são no tipo de musculatura voluntária, né? Existem coisas que são involuntárias, como do intestino, mas nas voluntárias, aquilo que a gente tem um controle é que se desenvolvem essas coraças, beleza? Aí existem uns 3 tipos, mesoderme, ectoderme, enfim, intraderme, mas que não precisa a gente entrar nisso agora. E o outro ponto importante são a direção dos fluxos da energia no corpo também, né, a depender da nossa estrutura corporal.
Então a gente vê essas setas que mostram aqui, por exemplo, estrutura rígida, tá vendo? Pessoa com o peito aberto, então a energia tá fluindo aqui para cima, abrindo, tudo para cima, tá vendo? Já aqui a gente vê que essa moça aqui, ela tá com um certo colapso aqui na região do abdômen, diafragma, tá vendo? Ela tá para dentro. Então aqui ela precisaria fazer um trabalho corporal de abertura do peito, né, de fortalecimento do core. Aqui, ó. E aqui são os exercícios que acontecem na terapia corporal, né? Então para ela seria muito bom esse exercício aqui do banco aqui, tá vendo? De abrir e sempre com respiração, sempre respirando, fundamental. Abertura do peito. Esse livro aqui é muito legal também, eu tenho ele, do Alexander Lauer. Ele foi um discípulo do Reich e ele fundou a escola bioenergética, né? Atualmente eu acho que é até mais popular do que o próprio a organoterapia. Então, aqui tem um exercício de ground, que é de conexão com a terra, né? Fazer vibrar as pernas ali para ativar a energia nas pernas bloqueada. Aqui é um exercício de centering, para ativar aqui o abdômen. Seria muito bom também para esse tipo de corpo aqui, essa ativação, tá? E você vê que tem coisas muito parecidas aqui com yoga, né? Tem posturas que a gente faz essa abertura do peito, posturas que a gente flexiona a frente, posturas que a gente também... Aqui parece muito a postura do camelo, só que com o joelho no chão. Mas tem uma diferença nessa aplicação desse uso. Na bioenergética, essa respiração, ela geralmente é uma respiração conscientemente mais profunda. A gente quer que o paciente chegue até o ápice da energia, chega como se a gente chegasse lá e pá, até meio que romper essa barreira, entrar em um processo de catarse, e aí com o terapeuta ali, esse conteúdo inconsciente vem e é possível ser trabalhado, né? Ele é liberado e trabalhado. Numa prática de yoga, a gente não faz isso, porque a gente está ali, né? Uma pessoa só com vários, né, pessoas, então esse tipo de trabalho tem um trabalho individual. Tem grupos também, né? Tem grupos de movimento que eles chamam, que dá para fazer, mas não até chegar a essa explosão de energia, né? Mas para ativar e tal. Mas no yoga a gente trabalha de uma forma que é até mais efetiva, a meu ver, porque a gente trabalha de forma mais na consciência meditativa, na observação e na equanimidade, que vai liberando também aos poucos e gradualmente, sem essas grandes erupções de energia, tá? É claro que existem vários yogas, né? Existem várias formas de trabalho diferentes também, certo? Existem a Kundalini Yoga, né, o Kriya Yoga, que trabalha o chakra diretamente e podem também gerar esses cumes de energia, mas é muito importante nesse caso ter um guru, ter uma pessoa com muita experiência para conduzir esses processos, porque pode ser realmente muito perigoso. Esses exercícios também são muito fortes, tem casos de pessoas que já surtaram também, assim, não por fazer um alongamento e tal, mas por terapeutas que não souberam muito bem orientar. Mas, de forma geral, são muito efetivos, são muito transformadores, tá, gente? Vale a pena. Eu, na graduação de psicologia, foi assim a abordagem que eu mais me identifiquei, gostei, senti resultado. Esse exercício, para mim, é muito bom. Eu sei que, como esquizoide, é importante eu energizar as pernas, então é um exercício muito bom para mim. E é legal que a gente tenha essa consciência, ver o que é bom para mim, o que é que eu preciso, e pode fazer com segurança, respirando por 1 minutinho, 2 minutinhos, não tem problema. O problema é você ficar nessa postura respirando 10, 20 minutos. Aí realmente acaba sendo too much, né? Sendo muito. Beleza, agora vamos conectar aqui esses temas, né, gente? Então a gente tem 7 coraças e 7 chakras. Será que eles correspondem exatamente um ao outro? O que vocês acham? Mas antes da gente entrar nisso, comenta aqui no chat, por gentileza, pessoal, como é que tá aí, se tem alguma dúvida até agora. Coloca aí que a gente pode, antes de seguir,
Importante saber que se tá todo mundo acompanhando, né? Daí falou: boa noite, Daniel, concordo com tudo. E se alguém ficar doente sempre, eu fico na linha de frente. Eu vejo como se reflete no corpo e mente. É isso. É interessante a gente ver nossos padrões, né, gente? A gente vê, poxa, geralmente eu travo aqui, sou bom nisso, nisso aqui eu tenho dificuldade. Porque a gente pode se antecipar, né? Se antever e ter um plano. E ter também um trabalho terapêutico, né? Ver as posturas do yoga que pode te ajudar nisso, né? Por exemplo, nesse exemplo de Dai, né? Essa coisa de excesso de responsabilidade, é muito bom trabalhar sobre os ombros, rotacionamento dos ombros, sabe? Inspirar e soltar, ou a dança do elefantinho, né, que a gente gira para um lado e para o outro com os braços relaxados. Isso vai equilibrando a energia física e, consequentemente, mental. Beleza? Então vamos lá. Agora, então a gente tem 7 aqui, tem 7 aqui. Só que, pessoal, se a gente for ver, é, é quase certinho. O que acontece? Porque se a gente for ver a última que tem aqui por pra cima, é ocular, né? Então ela está associada ao chakra frontal, realmente, tá? Aqui a oral, né, da boca, e a cervical, essas duas, elas vão estar associadas ao laríngeo, os dois da fala, tá? O torácico, aqui o peito, está realmente associado diretamente ao chakra cardíaco. Então até agora, né, 3 certinho, esse aqui não. Aí a gente tem aqui o diafragma, o diafragmático e o abdominal, que vão estar associadas ao plexo solar, que é a região do core, né? Respiração, fogo. E a gente vai ter a coraça pélvica, que vai estar associada ao chakra sacral, né? Diretamente, e também ao chakra raiz das pernas. A gente não tem aqui uma coraça das pernas, né, descrita por Reich, mas por aproximação e pela pelve estar conectado com as pernas, então ela está associada a essas duas, né, que são chakras muito próximos, na verdade, esses dois, são muito relacionados à sobrevivência e à reprodução, né? Sobreviver para reproduzir. É a base de todo o comportamento animal, tá? E esse aqui, do chakra coronário, ele não teria uma correspondência, porque ele é tão sutil, ele é tão sublime, né? Algo que já não tem uma correspondência física tão, mas ele vai sofrer repercussão do estado das outras coraças, dos outros chakras. Beleza? Então, entendendo isso, a gente pode pensar como aplicar isso no yoga e como é mais uma ferramenta que a gente tem, né? Essa análise corporal, a gente estudar, a gente ver, né? Pegar esses quadrinhos aqui e ver como que é, né, o formato do meu corpo, ler sobre, você vai entendendo como é a sua dinâmica e energia, e aí você pode pensar formas de trabalhar e aplicar isso na vida. Então, como que a gente aplica isso no yoga e na vida? Primeiro, respiração. Você pode fazer pranayamas, mas você pode fazer, como a gente fez hoje, a meditação da consciência da respiração natural. Algo muito bom que eu tenho para falar para vocês. Vocês não precisam necessariamente saber essas coisas aqui, tudo isso, tá? Simplesmente, se você faz a meditação da respiração natural, seu próprio corpo, ela tem uma sabedoria. Seu próprio corpo tem uma coisa chamada homeostase corporal. O que é isso? É um conceito importante também para as terapias corporais. É a capacidade do corpo se autorregular, certo? Então, se você apenas permite, você só precisa manter a sua coluna ereta para facilitar, para que essas coraças não bloqueiem demais a sua respiração. E você observando sua respiração natural, ela mesmo vai desbloquear e dissolver essas tensões. No Vipassana a gente chama também dos sankalpas. Sankalpas não, perdão.
sankaras, tá? Então é uma forma maravilhosa. Observar a respiração natural, fazer pranayamas, aqui a meditação, né? Eu gosto muito dessa imagem que mostra como que o cosmos está dentro da gente e a respiração conecta dentro e fora. A autoobservação no seu dia a dia sobre você, sobre seu comportamento, sobre suas tendências, né? E buscar vendo e transformando isso. Então, se precisar de ajuda também, fazer uma psicoterapia, tá? Os exercícios de autovigilância que tem no 21 dias de Yoga no Viver, associados às condutas éticas, e também vai ter associado aos chakras, na vivência da jornada dos chakras, que inicia amanhã. A alimentação também vai estar associada. A gente está falando de corpo. E o que é que dá sustância ao corpo? É o próprio alimento. Então, com certeza, se você come coisas processadas, ultraprocessadas, isso gera uma espécie de coraça. Diminui o seu fluxo de energia, diminui a vida dentro de você. Aqui representando o estilo de vida, o ambiente, né? Então, se eu vivo, trabalho em um ambiente muito hostil, né? Moro numa cidade grande, pego um engarrafamento 2 horas por dia, vai ser muito difícil eu flexibilizar, né, as couraças, né? Eu vou estar o tempo todo tentando tirar e depois criando de novo, né? É claro que através da prática da meditação a gente consegue estar na vida também de forma mais tranquila, né, criando menos tensões. Mas é um desafio e se você pode mudar o seu ambiente, né, seu estilo de vida, é muito mais fácil. E por fim, e mais diretamente nesse caso das couraças, as posturas, né? Então aqui, vou deixar para vocês responderem, tá aqui no chat. Quais couraças vocês acreditam que essa postura está trabalhando nessa pessoa? Está flexibilizando? Coloquem aí no chat. Quem estiver vendo no YouTube, bota aí nos comentários para ver se vocês entenderam bem. Olha a postura. Vou facilitar aqui, eu vou botar até a imagem aqui, ó. Aqui os nomes e aqui a postura. Só olhar, só observar e dizer. Só vou continuar depois que pelo menos uma pessoa responder essa pergunta. E tá tudo bem errar também, viu? Quem não arrisca, não aprende. Lembre disso. Aprender é um ato de estar vivo. E a vida tem erros e acertos. Exato, Liz. Perfeito. Né? Ela está aqui alongando bastante o diafragma, abrindo bastante o tórax, o peito, também garganta, né? Os braços associados também ao tórax. Então, bastante. Exatamente. Muito bem. Para finalizar aqui, tem essa imagem bem legal, gente, que mostra várias posturas do yoga associadas aos chakras, né? E naturalmente aos segmentos das coraças, né? Então aqui o chakra básico, né? Posturas de pernas, trabalhando as coraças pélvicas, junto com a sacral também, ó. Você vê até que as posturas tem posturas que se repetem aqui. O guerreiro 2, o guerreiro 1, se repetem, mas são muito parecidas, né? Então são todas posturas que vão ativar essa coraça, ou flexibilizar a coraça pélvica. Já aqui no plexo solar, posturas que vão flexibilizar os segmentos do diafragma, né? Aqui também, que mais? Diafragma e abdômen, né? Aqui a torácica, né? A abertura do peito. Olha como parece aquela do banco, tá vendo? Ó, aqui também, ó, a outra postura que eu perguntei a vocês. As torções. Já o laríngeo aqui vai trabalhar o segmento da garganta e oral, né? Postura do leão, que a gente bota a língua para fora e faz muito bom para isso. Posturas que a gente alonga o movimento cervical. E aqui para o segmento visual, né, da ocular, meditações, trátakas, focos
em pontos específicos, meditação, visualizações também, né. E aqui para o coronário, né, seria mais meditação, relaxamento, visualizações também, são muito próximos esses 2, beleza? Então, eh, agora importante nessa pergunta, né, sabendo tudo isso, né, qual hábito você vai iniciar, remover hoje? O que que você vai fazer com esse conhecimento? Isso é muito importante, isso é essa integração céu e terra, para que a gente possa evoluir, tá. Tem gente que fica andando pelo mundo, fazendo, fazendo, fazendo sem pensar, e aí fica em um ciclo. Mas também tem um outro extremo, que é a pessoa que fica só lendo, estudando e não pratica, e aí também fica presa em um ciclo. O yoga é muito legal, porque o yoga é um caminho muito rico de aprendizado, né, de filosofia, mas de prática também. E práticas acessíveis, que só depende de você, né. Meditar, praticar, cuidar da alimentação, enfim. Se você estiver precisando de um empurrãozinho, um apoio, amanhã a gente vai estar iniciando, a vivência e a mentoria do Equilibrando Chakras e a Vida. A gente começa dia 10, você só precisa de 20, 30 minutos por dia para você fazer uma meditação que que eu gravei, e uma visualização e afirmação sobre cada um dos chakras. A gente vai ficar 3 dias em cada chakra, e você vai se auto-observar também ao longo do dia sobre seus padrões associados a cada chakra, a cada segmento desse que a gente viu. E você vai ter um autoconhecimento muito profundo, registrando isso na sua apostila, e também essas visualizações e meditações vão promover profundas integrações. Também você vai ter acesso a uma aula completa sobre posturas para cada chakra, para você flexibilizar essas couraças musculares, né, e libertar a sua energia de vida. Você vai com isso desenvolver o hábito, e isso vai com certeza mudar a sua vida, como mudou a minha.